Lição de número 26 tem como tema o tabernáculo. Introdução. O que é misericórdia? Quem precisa dela? Todos. Os israelitas podiam cumprir as promessas que fizeram a Deus? Você pode cumprir as suas promessas? A lição de hoje é sobre a santidade de Deus e a sua misericórdia. B. Deus chamou Moisés outra vez para cima do monte. Do Monte Sinai, Deus falou com os israelitas, deu-lhes seus 10 mandamentos. O Senhor não queria que os israelitas esquecessem seus mandamentos. Então ele disse a Moisés que subisse ao monte mais uma vez. O próprio Deus planejou escrever os seus mandamentos em 2 tábuas de pedra para que Moisés pudesse ensiná-las aos israelitas. Eles já tinham ouvido a lei, mas Deus pretendia dar-lhes um registro escrito e permanente de seu padrão de santidade. Êxodo 24:12 disse o Senhor a Moisés: suba a mim ao monte e fique aqui. E lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. C. Josué acompanhou Moisés até o monte. Moisés obedeceu ao Senhor e subiu ao monte. Êxodo 24:13-18 diz: Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Um jovem chamado Josué acompanhou Moisés. Josué era assistente de Moisés. D. Deus manda Moisés construir o tabernáculo. Quando Moisés chegou ao monte, o Senhor lhe deu os 10 mandamentos escritos em 2 tábuas de pedra. Ele também levou Moisés a conhecer outras regras e costumes que ele queria que os israelitas seguissem. Deus era o rei deles. Ele lhes disse tudo o que queria que fizessem. O Senhor também queria que Moisés e o povo fizessem algo muito importante. Explique. O Senhor tinha dado os seus 10 mandamentos a Israel. Tinha feito um acordo com Israel que, se eles obedecessem às suas leis, ele seria com eles, protegendo-os e lhes dando tudo o que precisassem. Mas se eles desobedecessem às suas leis, o castigo seria a morte. O Senhor sabia que os israelitas eram pecadores e que não seriam capazes de obedecer sempre aos seus mandamentos. Sabia que eles lhe desobedeceriam e que, a não ser que tivesse um meio de escape, ele teria de castigar todos eles. Contudo, porque o Senhor os amava, ele não queria destruí-los. Por isso lhes disse que construíssem um lugar especial onde ele moraria com eles. O povo aprenderia como se aproximar do seu Deus Santo sem ser destruído, em Êxodo 25:1-8. Note, isso não significa que Deus não estaria mais em todo lugar. Mesmo ele vindo habitar no tabernáculo, continuou estando em todo lugar. Esse lugar especial foi construído para que o homem pudesse aprender como se aproximar de Deus. Você se lembra que os egípcios deram muitas coisas aos israelitas na noite em que eles saíram do Egito? Agora um pouco desse tesouro seria usado para construir o tabernáculo. E o tabernáculo tinha que ser construído exatamente como Deus ordenou a Moisés. Êxodo 25:9 diz: façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. A palavra hebraica usada para tabernáculo significa tenda, lugar de habitação
ou casa. Todo esse lugar teria que ser construído exatamente como o Senhor tinha dito a Moisés quando esteve no monte. Tudo tinha que ser feito de maneira de Deus. Lembre-se de que Caim recusou aproximar-se de Deus do modo que Deus havia dito e por isso não foi aceito. Mas Noé creu em Deus e construiu a arca exatamente como o Senhor lhe tinha dito. Deus aceitou e salvou Noé e a sua família. Nós não podemos dizer a Deus qual a maneira certa de chegar a Ele. Devemos nos aproximar de Deus do modo que Ele nos ensina na Bíblia. Pelo fato de os israelitas estarem voltando para a terra de onde seus antepassados vieram, o tabernáculo tinha que ser leve e portátil. Por isso o Senhor lhes disse que construíssem a maior parte do tabernáculo com materiais feitos de peles de animais e pelo de cabra. As tendas dos israelitas também eram feitas desse tipo de material. F. O Santo dos Santos. Deus disse a Moisés que o tabernáculo tinha que ter 2 cômodos. O primeiro cômodo, para o qual havia uma entrada, era chamado de lugar santo ou lugar separado. Deus é santo, perfeito, justo, separado dos pecadores. O lugar santo é um cômodo separado por Deus para ser usado somente para Ele. Era para ser usado somente pelos sacerdotes escolhidos por Deus quando estivessem servindo a Deus. Daqui a pouco estudaremos mais sobre os sacerdotes. O segundo cômodo era ainda mais importante. Era chamado de lugar santíssimo ou Santo dos Santos. Isto é o cômodo mais separado da casa de Deus. Esse cômodo era separado apenas para Deus, exceto uma vez ao ano, quando ao sumo sacerdote, sobre quem estudaremos daqui a pouco, era permitido entrar. A presença de Deus estaria nesse cômodo. Esse era o lugar especial do tabernáculo, onde Deus prometeu habitar no meio do acampamento dos israelitas. G. A arca e o propiciatório. Êxodo 25, de 10 a 11. Faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro por dentro e por fora e faça uma moldura de ouro ao seu redor. O Senhor também instruiu Moisés a fazer uma caixa que devia ser colocada no interior do segundo cômodo, no Santo dos Santos, onde Deus iria habitar. O Senhor disse a Moisés que essa caixa, chamada Arca da Aliança, devia ser feita da madeira de uma árvore que Deus escolhera. Depois de terem feito a Arca da Aliança, deveriam cobri-la com ouro. Êxodo 25, 17. Deus disse a Moisés que fizesse uma tampa de ouro puro e a colocasse em cima da arca no Santo dos Santos. A tampa era chamada de propiciatório, isso é, lugar de se cobrir pecados. Portanto, lugar de misericórdia. O propiciatório era a peça mais importante de todo o tabernáculo. Era o lugar onde Deus prometera habitar com os israelitas pecadores e mostrar-lhes misericórdia. Misericórdia é a provisão de Deus para os pecadores escaparem do castigo que merecem por seus pecados. O Senhor disse a Moisés que fizesse 2 querubins de ouro, um em cada extremidade do propiciatório. Êxodo 25, 18. Relembre. Você se lembra quando foi a última vez que falamos sobre querubins? Deus colocou querubins do lado de fora do jardim do Éden para que Adão e Eva não pudessem voltar à árvore da vida. Os querubins do lado de fora do jardim do Éden eram querubins de verdade, mas esses Moisés devia fazer de ouro. Êxodo 25, 19 e 20. Os 2 querubins deveriam ser colocados um de frente para o outro em cada extremidade do propiciatório. As asas dos querubins deviam ser feitas de modo que se estendessem sobre a tampa, chamada de propiciatório. Seus rostos deviam estar olhando para baixo, para a tampa da caixa. Êxodo 25, 21 a 22. A arca devia ser colocada na sala interior atrás da cortina. O Senhor disse a Moisés que colocasse as 2 tábuas de pedra
dentro da Arca da Aliança, debaixo do propiciatório. Essas eram as tábuas nas quais Deus tinha escrito os 10 mandamentos. Deus prometeu que quando tudo ficasse pronto, exatamente como ele ordenou, viria habitar nesse cômodo. Sua presença seria mostrada através de uma luz muito brilhante entre os 2 querubins. Essa luz brilhante é referida como a glória Shekinah, o esplendor, a glória ou a presença de Deus habitando com o seu povo Israel. H. O véu. Êxodo 26, 31 a 33 diz: faça um véu de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Penduro com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a Arca da Aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Deus disse a Moisés que pendurasse uma bela e grossa cortina na divisa entre os 2 cômodos. A cortina era para lembrar Israel de que ele estava separado de Deus por causa do seu pecado. E as coberturas do tabernáculo e o altar de bronze. Deus também disse a Moisés que fizesse uma cerca de cortinas de tecido erguidas e esticadas entre postes e as colocasse ao redor da tenda de 2 cômodos. O tabernáculo de 2 cômodos era coberto por pelos de animais, tingidas e por uma cobertura final de couro que juntas formavam o teto da tenda. Do lado de dentro da cerca feita de cortina, eles iriam colocar um altar, feito de madeira, coberto de bronze. Êxodos 27, 1 e 2. Quando uma pessoa queria se aproximar de Deus, o primeiro passo era trazer uma oferta queimada para o Senhor. Deveria trazer para o altar de bronze que ficava depois do portão da entrada. O ofertante devia colocar a mão sobre a cabeça do animal e depois matá-lo. Fazendo isso, ele estava admitindo para Deus que era pecador e que merecia morrer. Ao colocar as mãos sobre o animal, ele estava se identificando com aquele que iria morrer em seu lugar. Mas ele estava pedindo a Deus que aceitasse a morte do animal em vez da sua. Levíticos 1, 1 a 5. Deus permitia sacrifícios de ovelhas, cabras, novilhas e aves. Os animais deveriam ser machos e sem defeitos. O sangue tinha que ser derramado. Levíticos 11, 17 e 11 e Hebreus 9, 22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão. Mas poderia o sangue de animais pagar pelo pecado? Não. O sangue dos animais era apenas um lembrete ou uma ilustração do castigo que o pecado merecia. Separação entre o pecador e Deus é a única punição justa para o pecado. Deus não pede que levemos sacrifícios de animais para ele hoje em dia, mas essa foi a maneira que estabeleceu para que os israelitas se aproximassem dele. Deus iria arranjar um modo melhor de tratar os pecados. J. Arão e seus filhos foram feitos sacerdotes. O Senhor escolheu para ser sumo sacerdote, seus filhos também seriam sacerdotes. Êxodos 28, 1. Apenas ao sumo sacerdote Arão era permitido entrar no Santo dos Santos, onde Deus estava. Qualquer outra pessoa que passasse pela cortina e entrasse no Santo dos Santos seria morto. Arão e todos os que serviam no futuro como sumo sacerdote só poderiam entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, que significa o dia da cobertura. A única maneira de entrar era com sangue de um animal sacrificado, Levíticos 16, 2 e 3. Antes de Arão entrar no Santo dos Santos, ele tinha que matar um animal e colher seu sangue numa bacia. Então, depois de ter atravessado a cortina pesada que separava os 2 cômodos, Arão tinha que aspergir o sangue sobre a tampa de ouro puro da Arca da Aliança, chamada de propiciatório. Deus prometeu que, se tudo fosse feito conforme o que tinha dito a Moisés, ele perdoaria os pecados que Israel cometera durante o ano. Poderia o sangue de animais pagar pelos seus pecados? Não.
O sangue de animais não podia pagar pelos seus pecados. O castigo pelo pecado é a morte, e isso implica a separação eterna entre o pecador e Deus. O pecado deve ser pago por completo. No entanto, Deus prometeu afastar o julgamento que mereciam e perdoar seus pecados cometidos durante o ano, se eles se aproximassem dele de modo que lhes tinha dito. Deveriam vir até ele, crendo nele e trazendo um sacrifício de sangue por seus pecados. Deus somente aceitará aqueles que vierem até ele, de modo que ele diz na Bíblia. L. O tabernáculo ficou pronto e Deus veio habitar nele. Deus disse a Moisés que os israelitas deviam construir o tabernáculo para que ele pudesse habitar com eles. Os israelitas construíram o tabernáculo para o Senhor e o erigiram exatamente como ele tinha instruído a Moisés. Em Êxodo 39, 42 e 43 e no 17 diz: os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra, viu que tinha feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. Assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Se eles não o tivessem feito exatamente como Deus lhes disse, ele não teria vindo habitar com eles. Mas porque Moisés e os israelitas fizeram tudo do modo como Deus o instruiu, ele veio habitar no centro do acampamento israelita, no Santo dos Santos do tabernáculo. Êxodo 40, 34 e 35 diz: então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Os israelitas agora podiam aproximar-se de Deus do modo que ele lhes tinha ensinado. A cada ano, Arão, o sumo sacerdote, poderia entrar no Santo dos Santos e aspergir o sangue sobre o propiciatório sobre o qual estavam os querubins. Porque o sumo sacerdote tinha que repetir tudo isso a cada ano, porque o sangue de animais não pode pagar pelo pecado. Hebreus 10:4 diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Em sua misericórdia, Deus estava adiando por mais um ano o castigo que os israelitas mereciam. Conclusão. Os israelitas, assim como nós, eram pecadores. Precisavam da misericórdia de Deus. E Deus providenciou um meio de se achegarem a Ele. Não podemos decidir como nos aproximarmos de Deus. Ele é perfeito e só nos aceitará se chegarmos até Ele do modo que nos diz em sua palavra. Essa é a nossa proposta nessa jornada de 50 passos ou 50 lições. O convido a estudar a palavra de Deus juntos e a descobrir o que ela diz. Conto com você no nosso 27º passo dessa jornada ou na nossa 27ª lição. Até lá e muito obrigado por sua atenção.